E aí, pessoal, esse episódio é bem diferente do que eu costumo publicar por aqui, eu acho que você já percebeu, né? Mas, dentre várias coisas, esse episódio ele serve pra te agradecer. Eu sou muito grato mesmo pelo que aconteceu comigo em 2021. Esse episódio não vou ensinar nada aqui, tá bom? Vou deixar isso claro. Se você veio aqui pra aprender alguma coisa, não vai rolar. Eu só quero agradecer porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse sonho de viver de criatividade, de produzir coisas e conseguir pagar minhas contas com isso, né? É uma parada que, quando você não nasce em berço de ouro, a arte, a produção, criação de conteúdo em geral, né? É um lance que é muito distante de quem você é mesmo, assim, da sua realidade. E durante muitos anos, quando eu era muito novo, eu pensava assim, não, eu vou produzir alguma coisa. Porque eu sempre fui aquela criança agitada, que falava bem, que era criativa, que fazia a família rir, tá ligado? Eu sempre fui esse tipo de criança. E eu, né, achei por muitos anos que era uma questão de tempo, sabe? Que eu ia conseguir viver de alguma coisa. Por muitos anos eu pensei que fosse música, quando eu era mais novo eu até pensei que fosse teatro e tal, né? Mas a realidade me esmagou. Eu posso assim dizer. Eu acho que quando as coisas começaram a acontecer, eu fui envelhecendo, eu fui vendo que o buraco era bem mais embaixo. E aí, né, chegou um ponto da minha vida que eu pensei que era isso, né, que eu ia me frustrar mesmo, que eu não ia conseguir. E eu ia arranjar um trampo que eu não gostasse tanto. Eu juro pra vocês, assim, parece até piada, mas durante muito tempo meu sonho era ser cobrador de ônibus. Eu falo, tipo, com 18 anos já nas costas, meu sonho era ser cobrador de ônibus, ganhar, tipo, um salário. Na verdade, não, meu sonho era ganhar R$ 1.000. Eu lembro exatamente disso. Eu falava pra todo mundo, meu sonho é ganhar R$ 1.000, e aí eu vou tocar com a minha banda, que já tinha banda na época. Eu vou tocar com a minha banda nos dias de folga, nos fins de semana, tá ligado? Esse era o meu sonho aos 18 anos de idade. Mas eu consegui, né, com muito apoio da minha namorada na época, minha namorada hoje é minha esposa, Marina, eu consegui meio que criar novas perspectivas sobre o que eu queria, né? E aí foi nisso que eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular. Eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite fazia esse cursinho. E eu consegui fazer o Enem, eu fiz o Enem, aí pelo ProUni eu consegui entrar na faculdade. A faculdade foi paga pelo governo, pelo ProUni, né? E desde então me tornei professor de história. Fiz a faculdade, fiquei anos lá. E depois, quando eu saí, eu comecei a dar aula. E, pô, na aula eu me encontrei muito, assim, na história também, mas principalmente na aula, sabe? Educação em si é um lance que mexeu muito comigo. E eu percebi que essa criança criativa, que falava muito, que fazia os adultos rirem, essa criança tinha tinha um pouco dessa... Um pouco não, tinha bastante dessa criança no professor que eu tinha me tornado. E eu me amarrei, né? Em 2013, se eu não me engano. Acho que foi 2013. Eu comecei a dar aula, 2012, sei lá. E aí eu me apaixonei, né? Eu percebi que a docência era uma parada que mexia comigo de um jeito que nada nunca mexeu, assim. Eu até costumo falar pros meus amigos, né? Que, tipo, quando você dá aula, quando você vê um adolescente, uma criança, olhando pra você e... Tem um momento na docência, quem é professor e tá me ouvindo sabe do que eu tô falando, cara. Tem um momento que o aluno olha, e ele olha tão pra dentro dos seus olhos, assim. É um lance tão honesto, sabe? Você consegue ouvir o clique na cabeça dele, assim, que ele entendeu aquilo. Seja lá a matéria que você estiver ensinando, tá ligado? E esse momento é muito mágico. Porque a minha vida, ela deixa de ser só sobre mim, tá ligado? Quando eu educava, né, que eu larguei a sala de aula. Quando eu educava as minhas crianças, meus alunos, cara, não era sobre mim que eu acordava. Também era, claro, né? Mas não era só sobre mim. Não era só sobre mim que, pô, eu cuidava da minha saúde. Não era só sobre mim que eu estudava sobre os temas. Não era só sobre mim que eu preparava uma aula boa, tá ligado? Era sobre eles também. E a docência, ela me trouxe isso e me fez dar um novo valor pra minha vida, né? Percebi que estar vivo, ser só sobre você é muito pouco, tá ligado? É uma vida que, se pá, nem vale a pena viver. Porque é pouco. E aí, né, enfim. Fiquei por quase 10 anos em sala de aula, dando aula para os meus alunos, apaixonado pela docência. Só que no final de 2019 eu pilhei de começar a fazer podcast, né, de testar os podcasts. Em 2019 eu não publiquei nada oficialmente mesmo. O História Meia Hora mesmo, ele vai começar na primeira semana de 2020.
Mas eu fiz os testes, né? Eu planejei. Na verdade, o projeto, ele nasceu como História em 10 minutos. Tem até um episódio aí pela internet, se alguém procurar vai encontrar. O História em 10 minutos. E eu vi que era muito curto pra mim, né? E aí eu fui mandando pra amigo, pegando feedback, preparando a parada. E depois, né, quando eu criei o projeto História Meia Hora, gravei os primeiros episódios em 2019, e eu comecei em 2020, eu percebi que tinha algo ali, tá ligado? Era legal de produzir, tinha esse fator social fortíssimo também, né? Pô, eu recebi mensagem de algumas pessoas falando que, pô, não entendiam o tema, agora elas conseguem entender em meia horinha como é que eu fiz isso, tá ligado? Sempre tem, né, esses comentários de pessoas bem entusiasmadas com o projeto. E eu comecei a pilhar, eu falei, caramba, isso aqui tem futuro, tá ligado? E teve muito futuro mesmo, assim. Muito mais do que eu pensei. E aí no começo de 2020 eu lembro que eu planejei, né? Eu falei, não, isso aqui vai ser minha parada. Logo no começo do projeto. Eu falei, isso aqui vai ser minha parada, eu preciso planejar. E aí eu lembro que eu fiz um planejamento pra 2022, agora esse ano que tá chegando, né? Quer dizer, esse episódio sai dia 1º, né? Então, esse ano já que a gente tá... Em 2022 eu ia começar a largar algumas turmas, tá ligado? Tipo, eu tinha na minha mente a ideia, pelo menos genérica, de sexta e quinta eu não trabalhar dando aula. E aí eu ficar só no podcast, só no História Meia Hora, pra planejar, né? Pra, enfim, pra fazer o projeto rolar. E aí esse era a minha meta, esse era o meu sonho. Então eu, pô, em 2020, em, sei lá, fevereiro, março, eu tava sonhando que em 2022 eu estaria agora planejando largar algumas turmas pra poder me dedicar ao podcast. Só que a vida, ela tá nem aí pra gente, né? A vida, ela ri dos nossos planejamentos. A vida não se preocupa com o que a gente sente, com o que a gente quer. E aí a vida me deu uns problemas muito sérios, assim, que infelizmente eu não posso compartilhar, porque já envolve terceiros, mas são problemas familiares muito sérios. E aí eu tive que me mudar no começo de... Na verdade, no final de 2020 mesmo. Tive que me mudar pra outra cidade. Tô aqui agora em Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro. E aí, né, eu continuei dando aula em Angra, que é de lá que eu sou de Angra. E aí, cara, durante a pandemia, eu consegui dar aula online, né? Então não tinha tanta diferença, mas no começo de 2021, ainda sem vacina, o que é um absurdo, as escolas começaram a exigir que nós, professores, voltássemos para a sala de aula, fisicamente, para dar aula, né? E eu comecei a voltar para Angra, tipo, é quase 2 horas daqui de casa, então era bem longe, era bem cansativo, mas eu tava fazendo, né? Fiquei, tipo, 1 mês nisso, até eu explodir. Eu lembro que, se não me engano, foi em fevereiro ou março. Acho que foi março. Em março de 2021, eu explodi. Eu tive uma crise de ansiedade gigantesca, de estresse. Eu lembro que eu mandei mensagem pro meu terapeuta desesperado, assim, pensamentos negativos pra caramba. E foi nesse contexto que eu falei, cara, eu vou arriscar. Eu vou tentar, eu vou fazer algo que eu não tava planejando, mas eu não vou aguentar. Ficar voltando pra cá, dar aula. Pô, teve uns tiroteios na minha aula, assim, né? Porque, pô, Angra é uma cidade bem violenta, né? Infelizmente. E, pô, rolou umas granadas, assim, do lado da escola que eu tava dando aula. Foi horrível. E aí eu criei o Apoia-se, né? O Apoia-se, com o apoio de vocês, ele me deu a oportunidade de conseguir viver de podcast. Basicamente é isso. Eu até consigo completar minha renda com publicidade, né? Com outros freela que aparecem aí pro História Meia Hora. Até com meus outros podcasts, né? Eu tô fazendo o História Pros Brother e tô fazendo o podcast do Aventuras na História também. Então tudo completa a renda e eu consigo me manter. Hoje. Algo que eu nem nos meus sonhos mais ambiciosos eu imaginaria que eu terminaria o ano 2021 vivendo de podcast, sabe? E eu me emociono falando isso porque é um sonho, cara. É um sonho que tá realizado. Tá se realizando ainda, né? Porque, sei lá, amanhã pode tudo desmoronar. Mas, mesmo se desmoronar, tá ligado? Eu acho que já senti bem o sabor desse sonho. Já vai ter valido a pena. Mas não vou deixar de desmoronar, não. Calma. Vai continuar existindo. Esse projeto é o projeto da minha vida. História Meia Hora, ele começou tudo isso. E vai comigo até o fim, com certeza. Tá bom? Enfim, gente, esse episódio, ele é um grande obrigado. Grande obrigado. E agora eu quero falar um pouquinho sobre os planos. Eu tenho vários planos. Se você tá ouvindo até agora, obrigado, tá? Significa muito, porque, pô, isso aqui não tem nada a ver com história nem nada. Mas você tá preocupado, sei lá. Enfim, primeiro vamos deixar claro sobre as férias, pode ser? Ó, o negócio é o seguinte. Não vai ter episódio dia 1,
hoje, né, que tá lançando esse episódio. Quer dizer, se você contar isso aqui como episódio, então tá tendo. E aí na quarta, que é dia 5, teria episódio, né? Então não vai ter, férias. Desculpa, gente, eu tô ficando meio doido. Tô desde janeiro de 2020 lançando episódio bonitinho. Eu preciso tirar férias. 15 dias de férias só que pra vocês vai ser tipo, hoje, esse episódio aqui muito doido. Dia 5 não vai ter, mas dia 8 já tem, porque eu tenho uma gavetinha, tá ligado? Porra, eu corro atrás, né, molecada? Eu tenho uma gavetinha, então dia 8 de janeiro tem um episódio maneiríssimo, vou até dar spoiler, sobre revolta da vacina, beleza? E aí esse episódio tá muito bom, bem divertido, e eu mudei um pouquinho a ordem, não vai ter aquela introdução longa mais, tá ligado? Eu quero renovar 2022, né? Então eu quero fazer o podcast, já começar com o episódio, e no final eu vou estender um pouquinho o final do episódio, de todos os episódios, né? Pra dar os recados, né? Aquelas coisas que eu sempre faço. Então agora, vocês me pediram isso muito, e pronto, tá aí na mão de vocês. Os próximos episódios não vão ter aquela introdução longa, beleza? Uma outra coisa que não é papinho, gente, eu tô aproveitando esse momento pra falar, porque é sério, gente, o Spotify tem esse negócio de dar estrelinha. É novo isso, cara, por favor, dá 5 estrelinhas pra mim, pro História em Meia Hora, pros meus outros podcasts também, né, pro História pros Brother, o Aventuras na História, só que não esquece disso, cara, é sério, você consegue fazer de graça, se você ouve no Spotify, é claro, e faz toda a diferença, porque o algoritmo do Spotify mudou. O algoritmo agora, ele tá colocando os podcasts mais bem avaliados, ele tá sugerindo mais. Tá ligado? E, então, pô, clica aí em 5 estrelinhas, clica no sininho também e clica em seguir. Por favor, dá essa moralzinha pro podcast ficar ainda maior. Ah, uma outra coisa, aproveitar esse momento aqui desse episódio muito doido, deixa eu abrir aqui o meu Instagramzes, que é o seguinte, o História em Meia Hora, gente, muita gente não sabe, mas o História em Meia Hora ele é um podcast meio grande, assim, ele tá com os números idiotamente grandes, assim. Eu já posso falar com toda segurança do mundo que o História em Meia Hora é o maior podcast de história do Brasil. Tá ligado? O maior podcast de história do Brasil. Isso é bizarro. Eu não esperava que isso fosse acontecer tão rápido. Quer dizer, eu esperava que fosse acontecer um dia. Que, pô, eu quero pegar o top 1, né? Mas o top 1 geral, né? Mas já pegar o top 1 de história do Brasil todo é muita coisa. E, enfim... Obrigado aí por vocês que estão dando play, então são vocês que estão aí correndo atrás. Uma coisa que é importante é que o História em Meia Hora hoje, isso com todos os podcasts, tá? Tipo, tô falando de todos, o História em Meia Hora ele é top 25, top 30 do Brasil. E eu tô concorrendo, pô, com podcasts que não são de educação, né? Eu tô concorrendo com podcasts de entretenimento, de filme, coisas de fofoca, coisas que geralmente tem bem mais play... né, bem mais engajamento do que de educação, né? E o História em Meia Hora, ele tá, porra, cara, vários podcasts gigantes, assim, de empresas gigantes. Eu tô na frente de geral. Que maneiro, né? É louco demais isso. De educação, eu posso dizer que o História em Meia Hora, ele é top 3 ou, sei lá, top 5 podcasts de educação do Brasil inteiro, tá ligado? Então, tem pouquíssimos podcasts de educação maior do que o História em Meia Hora no Brasil. Louco mesmo, cara. É muito louco. Que doideira, né, cara? Eu jamais esperaria que fosse acontecer tão rápido assim. Eu vou abrir aqui a retrospectiva do Spotify aqui pra pegar uns dados legais. Primeiro, né, o episódio mais ouvido desse ano é o episódio sobre Talibã. Beleza? Esse episódio aí que foi lançado dia 21 de agosto de 2021, bem naquele contexto lá quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão, ele é o episódio mais ouvido. E, pô, a galera da CNN ouviu, assim, recebi mensagem de jornalista gigante que ouviu pra se preparar, né, pras matérias e tal. Então, maneiro, né? Maneiro, História em Meia Hora dominando o mundo, rapaziada. Inclusive, falando de mundo, 69 países ouvem o História em Meia Hora. Olha que número maneiro. E deixa eu ver aqui outros números legais. O episódio cresceu 621%. O episódio não, desculpa. O podcast cresceu 621%, que é um número ridiculamente alto. E eu tô falando em comparação a 2022, tá? Importante deixar claro, em 2022 para 2021, né, de um ano pro outro, cresceu 621% de acordo com o Spotify, beleza? Outra coisa aqui, eu peguei top 1, já falei isso já, peguei top 1 de história, né? Ainda sou top 1, você pode conferir aí onde você quiser. Eu também tô, olha que interessante, ó, para 22 mil pessoas, 22.797 fãs, o meu podcast foi o mais ouvido. Olha que número maneiro, cara. Para 22 mil pessoas,
Pra essas 22 mil pessoas, o História Meia Hora foi o podcast mais ouvido. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. É uma honra gigantesca, muito bizarro esses números estarem gigantes assim. 350 pessoas viraram um ano com o História Meia Hora. A pessoa virou o ano de 2020 para 2021 ouvindo História Meia Hora. Olha que doideira. Imagina qual número vai ser ano que vem, né? Já que 2020 o podcast estava bem menor, né? Eu acho que vai crescer bastante pra caramba. Bem, senhores, outro número aqui interessante é que 2.236 pessoas ouviram praticamente todos os meus episódios. E, pô, o podcast tem mais de 150 episódios, então é bastante gente. Obrigado aí mesmo. E falando de mundo, o História Meia Hora foi ouvido em 69 países esse ano, o que é coisa pra caramba, é bizarro pensar em tanta gente me ouvindo assim. Obrigado mesmo, tá, gente? Tem muita coisa nova chegando, vocês vão pilhar pra caramba aí comigo ainda. E antes de terminar esse episódio muito doido de obrigado, eu quero falar com vocês sobre os planos do futuro. Tem duas coisas que estão bem encaminhadas, uma mais do que a outra, mas duas coisas que vão acontecer em 2022 e eu acho que vocês vão gostar bastante. A primeira delas, que tá bem encaminhada, é o livro do História Meia Hora. Vai sair o livro do História Meia Hora. Eu não vou poder dar spoiler nenhum, mas é um livro do História Meia Hora. É isso que eu posso falar. E vai sair no ano que vem. Só isso que eu posso falar. Mas é um livrão e eu vou precisar muito do apoio de vocês, mesmo que você não compre, tá ligado? Se você não comprar, tudo bem, né? Compra, né? Dinheiro, não tem como exigir isso das pessoas. Mas, pô, se você puder dar uma compartilhada, né? Enfim, aquelas coisas de sempre, dar moralzinha pra mim, já seria incrível. Um outro plano que vai sair ano que vem, esse tá um pouco menos concreto, mas ainda assim tá bem concreto, que é o do curso. Eu vou lançar pelo menos 2 cursos ano que vem, um deles de graça, né, como eu já falei com vocês, e o outro vai ser pago bonitinho pra eu poder, né, pagar as coisas, né, vai ter gasto pra caramba, com certeza, pra fazer os cursos, e pra eu lançar um de graça, eu vou gastar muito dinheiro, e aí eu espero que eu retorne esse dinheiro com o curso pago, tá ligado? Uma outra coisa legal que muita gente não sabe é que eu tô escrevendo pro Aventuras na História. Semanalmente, né? Tá saindo um texto meu, porque eu tô fazendo um podcast pra eles, e além do podcast que eu tô fazendo pra eles, eu tô escrevendo lá uma matériazinha, tem várias matérias já, tem uma do namorado do Alexandre o Grande, tem outra é um guia pelo inferno de Dante, né, de acordo com o livro do Dante Alighieri, tem outro que é, pô, estouradão, inclusive, ganhei um dinheiro com ele, que é o do Napoleão Bonaparte, que é o Enigma do Pênis de Napoleão Bonaparte. Rapaz, esse deu uma grana que, pô, se eu conseguir um texto desse todo mês, eu tô feito. Mas, gente, é isso, gente. Eu acho que esse episódio já tá longo, já tô prolixo aqui. Quero agradecer do fundo do meu coração todos esses meses desse ano e, né, se você me acompanha desde o ano passado, esses anos que você tá comigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham um ótimo 2022, espero que as coisas rolem pra vocês e pra você que tem um sonho, que pô, tem um projeto, seja uma banda, seja um podcast, seja um canal no YouTube, seja o que for, cara. Se você se organizar, se você, pô, fazer a parada com muito... Cara, dá trabalho, sempre vai dar trabalho, tá ligado? Mas se você se organizar, se você, pô, fizer isso com muito ceticismo, eu sempre sugiro ceticismo, não analisar os seus dados com paixão, seja autodepreciativo ou seja autoexaltativo. Não sei nem se essa palavra existe. Mas se você analisar os seus dados, as suas informações com ceticismo, eu acho que tem mais chance de você ter dados reais e a partir desses dados reais você conseguir, né, transformar e fazer alguma coisa e fazer o seu projeto dar certo. Então, boa sorte e eu espero que role, eu espero que seu projeto dê certo, tá bom? Porque comigo rolou e é a melhor sensação que eu já tive em toda a minha vida, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado, um beijo. Até na outra semana, né? Até dia 8 e valeu!